Olá minha gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal do Célio Teixeira. Não esquece lá de dar a sua cooperada, de participar do canal, de se inscrever, de fazer a sua parte, que eu aqui vou fazer a minha. Bom, eu vou trazer hoje um assunto bem importante, bem interessante, que é uma discussão, uma análise para que vocês possam fazer a partir de agora sobre a situação da Covid-19 no país. Alguns setores abriram, outros não, muita reclamação, muita gente revoltada porque diz que uns podem fazer as coisas, outros dizem que não podem, e aí eu vou deixar isso na mão. Bom, nós vamos imaginar aí o seguinte: o país começou com um descrédito total do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que era uma gripezinha e que isso ia passar, não ia acontecer nada. Hoje nós já temos, lamentavelmente, mais de 87 mil brasileiros que perderam a vida. Então não é gripezinha, não é coisa nenhuma, mas as diferenças que acontecem de norte a sul, de leste a oeste, do Brasil inteiro, têm deixado alguns setores da economia revoltados e outros muito felizes, satisfeitos, principalmente aqueles que vendem gêneros alimentícios, que têm ganho um bom dinheiro, muita grana tem rolado, e os outros têm assistido de camarote tudo que está acontecendo. Mas aí tem algumas interrogações que eu costumo fazer e gostaria que vocês também fizessem essas interrogações, essas observações que são importantes. Bom, eu lia hoje os principais jornais do país e observava que praticamente em todo lugar se aglomeravam. No Rio de Janeiro as praias estavam lotadas, em São Paulo também os parques lotados, no Rio de Janeiro até locais onde as pessoas fazem caminhadas ou passeios estavam lotados. Em Fortaleza não foi diferente, em Manaus, em Teresina, em qualquer lugar desse país, muita aglomeração, muita gente sem usar máscaras. E aí eu quero agora questionar um ponto. Bom, se as pessoas se aglomeram nas praias, não usam máscaras, se as pessoas praticam futebol em pelada por quase todo lugar aí, também sem usar máscara, sem cuidado algum, e o grande questionamento é: por que o futebol continua sendo a parte da economia, porque é uma economia muito importante, grande demais para o país, uma paixão nacional? Por que o esporte, o futebol, não tem ninguém assistindo os jogos? Tem campeonato paulista, tem campeonato cearense, tem Copa do Nordeste, tem futebol já praticamente por o país inteiro, mas esse setor que gera emprego, paixão e renda continua sendo o grande vilão da história. Será que isso está certo? As pessoas continuam se aglomerando nos supermercados, nos shoppings, em praias, em restaurantes, em bares Brasil afora, mas na hora que toca no assunto é futebol, e aí o futebol não pode ter torcida, e pode ter gente se aglomerando em Copacabana, no Leblon, nas praias de Fortaleza, lá em Manaus, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar as pessoas se aglomeram, fazem churrasco e se juntam do mesmo jeito. E será que o futebol não poderia limitar a quantidade de pessoas a ir a um estádio e também fazer parte dessa abertura que já está deixando muita gente chateada? A minha concepção é o seguinte: alguns erros ou algumas medidas tomadas até agora, seja por autoridades nacionais, regionais ou até municipais, têm me deixado assim meio preocupado. Porque desde o começo dessa pandemia, os comércios de gêneros alimentícios normal tinham que abrir mesmo, porque as pessoas precisam se alimentar, as farmácias, frigoríficos precisariam abrir. Mas aí criou-se regras que funcionam na capital, por exemplo, mas que não deve funcionar em cidades de médio e pequeno porte do país. Pelo menos essa é a minha concepção. Eu vi determinadas atitudes em municípios em que os comércios que normalmente abririam de 7 da manhã às 5 da tarde, começaram a abrir de 7 às 3. Aí diminuiu o tempo, as pessoas se aglomeravam muito mais porque precisavam fazer as suas compras num menor espaço de tempo, e aí as aglomerações continuaram acontecendo. E com relação a outros setores, o futebol tem sido, sem dúvida, aquele que tem gerado uma grande polêmica. Será que vamos pegar aqui o estádio Castelão, em Fortaleza, por exemplo, o Maracanã, lá no Rio de Janeiro? Vamos pegar o Castelão, que tem aí capacidade para mais de 63 mil espectadores, mais de 63 mil pessoas. Claro que isso não vai nem encher tão fácil. E que tal liberar 20 mil para assistir um jogo do Ceará ou do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, ou mesmo em campeonatos regionais? Será que não seria possível fazer isso, já que as pessoas estão se aglomerando nas praias lotadas todos os dias, sem cuidado algum, sem usar máscaras? E que tal começar a repensar a situação do futebol, dessa paixão nacional que gera emprego, renda e que é, acima de tudo,
algo fantástico que as pessoas curtem demais. Será que não seria hora de liberar 20 mil pessoas no estádio do Castelão com todos os cuidados? Que tal liberar 25 mil no Maracanã, por exemplo, 30 mil com todos os cuidados, com máscara, com álcool em gel, com distanciamento social? Será que não seria hora de começar a ver essa situação? Eu digo isso exatamente porque um bom número de pessoas continua se aglomerando em diversos pontos, em bares, restaurantes, fazendo churrasco, em praias, em shopping center. Eles podem, e por que no futebol não pode? Será que não seria hora de rever essa situação também? Se não pode 20 mil, vamos colocar 10, 15 mil, mas vamos trazer a paixão do futebol de volta, porque estão aglomerando em outros pontos e no futebol nada pode. É meio discriminatório isso, não? Eu acho que era hora das autoridades também começarem a analisar toda esta situação, para o bem de todos, para o bem daqueles que gostam do futebol, de estar no estádio. Eu acho que se aglomeram em praias, em parques, em shopping, em praticamente todo lugar, porque que as pessoas não podem ir ao estádio com distanciamento social, de máscara, com todos os cuidados necessários. Será que seria o fim de tudo? Acredito não. É um ponto para que os amigos e as amigas possam então fazer uma avaliação.